Olá, sejam bem-vindos ao podcast número 36, Learning, Creating e Sharing, e hoje temos connosco David Mota. Viva, David! Olá, prazer, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo. Muito obrigado pela tua disponibilidade aqui Obrigado, eu. para participar. Por isso, ia começar pela aquela pergunta que às vezes não é fácil responder, é mais fácil questionar, é falar um bocadinho quem é o David Mota e aqui um bocadinho da sua jornada profissional e académica. Muito bem, então, David Mota, tenho 35 anos, tenho casado, duas filhas, uma de 5 e uma de 2. Sou licenciado em Gestão de Empresas no ISCTE, depois Uhum. fiz o mestrado em Gestão também, mestrado de continuidade, foi o primeiro ano pós-Bolonha na Católica, na Universidade Católica de Lisboa. Depois tive mais ou menos 2 anos no Grupo Amorim Turismo, a dar apoio à administração e às decisões estratégicas que na altura tinham que ser tomadas. Depois tive 3 anos a trabalhar para um fundo de Business Angels que se chama Egnest, a montar um negócio que consistia na prestação de serviços através da tecnologia dos drones. E há 6 anos, portanto, trabalho no Grupo Amorim, no Grupo Luís Vicente. Certo, Primeiro estive dedicado à área da parte industrial e agora nos últimos 3 anos tenho tido aqui a liderança geral dos vários negócios que nós temos aqui dentro do Grupo Luís Vicente. certo. Entretanto, também, quer dizer, depois também sou professor assistente na Universidade Católica, na cadeira de Introdução à Gestão, e, e é isso. É isso. Boa. Luís, diz-me uma coisa, ou seja, o grupo Luís Vicente tem aqui bastantes desafios. Se calhar explicar aqui um bocado às pessoas que possam não conhecer o que é que o grupo Luís Vicente faz e esse papel de liderança, ou seja, como é que conseguimos ter alguns benefícios no meio deste processo, não é? Sim, o Grupo Luís Vicente hoje portanto, é um dos principais players no setor da hortofrutícola em Portugal, focado particularmente na área das frutas, e nós temos hoje, vá lá, três negócios principais. O primeiro tem que ver com produção direta, que nós chamamos de produção direta e através de parceria de fruta. Portanto, Uhum. nós temos uma herdade de 200 hectares no Alentejo, onde produzimos essencialmente fruta de caroços, nectarinas, pêssegos, ameixas, e estamos agora em processo de replantação para citrinos, para mandarinas, tango. Depois temos uma série de produtores de pequena e média escala que trabalham para nós da Zona Oeste, que nos entregam essencialmente peras e maçãs. Uhum. Depois temos um segundo negócio, que é um negócio de trading, onde no fundo basicamente compramos fruta em mais de 30 países e trazemos a fruta para Portugal, onde através das nossas plataformas de distribuição e também, no fundo, da plataforma de supply que somos aos supermercados, tanto aos supermercados como aos mercados grossistas, nomeadamente Lisboa, Porto e Madrid, Uhum. aqui na Península Ibérica, e também depois através das nossas operações avançadas nos Açores, na Madeira e mais recentemente também em Marrocos, através de uma parceria com um sócio local. Portanto, Uhum. este é o segundo bloco, basicamente é uma atividade pura de comercialização, onde asseguramos basicamente durante os 12 meses do ano aqueles que são os chamados frutos essenciais. Alguns deles estão aqui nesta fotografia, Certo. estão disponíveis para consumo nos vários canais de distribuição e onde podemos, nos vários tipos de ponto de venda onde podemos comprar. Por último, temos um negócio industrial que tem que ver com desidratação de fruta. Operamos basicamente snacks de fruta sob a marca Frubis. Basicamente, o objetivo é oferecer uma forma diferente, prática, inovadora e simples de podermos comer fruta, basicamente para não haver desculpas para não se comer fruta. Este é Certo. um, e outro tem a ver com o negócio do Fresh Cut, basicamente é a chamada quarta gama de frutas, onde nós cortamos, descascamos e embalamos fruta pronta a comer, que é para em pequenos formatos de retalho, quer em formatos industriais, onde depois servem para abastecer o chamado food service, canal profissional, canal industrial, onde no fundo somos ingrediente e ou parte integrante de receitas que incluam no fruto que incluam no fundo a fruta como, Uhum. como um elemento essencial. Em suma é isto, portanto, é um grupo com mais de 50 anos, um grupo familiar, tido Certo. capital 100% português, uma faturação aqui na ordem dos 60 milhões de, 160 milhões de euros, e sendo que a família depois tem um pé também importante em Angola,
não apenas na área das frutas, mas sobretudo na área industrial. É um dos principais, no fundo, a família é uma das principais investidoras estrangeiras em Angola, Uhum. sobretudo na área das bebidas, e em Angola, a nível agrícola, também temos uma fazenda com 500 hectares em produção e também uma atividade de trading de frutas e legumes, no fundo, que abastece o mercado local. E assim, long story short, é isto. Sim, é short, mas não é, mas não é pequeno. Acredito neste processo, ou seja, vocês têm uma presença global, bastantes países. Existe muitas vezes um desafio, ou seja, de expandir para mercados tão distintos, né? Porque existem culturas diferentes. E como é que a empresa lida na sua operação como um todo? Porque no final do dia, o que vocês pretendem ser eficientes e ter essa exposição qualitativa. Como é que vocês enfrentam esses desafios hoje em dia? Não, epá, essencialmente, Luís, eu acho que é perceber, conhecer bem o nosso produto, não é? Conhecer bem para podermos comunicá-lo bem, perceber bem que produto é que temos, perceber como é que ele se compara com as ofertas que existem alternativas nos mercados destinos a que nos estamos a Uhum, candidatar. Dou-lhe um exemplo, sei lá, epá, temos a pera rocha, a pera rocha é uma variedade que só é produzida em Portugal, uma uhum, variedade quase que autóctone, que só é produzida em Portugal, vale 5% da produção de peras na Europa. Ela é vendida na Europa, quando também compete com outras peras, produzidas em Espanha, produzidas em Itália, produzidas na Holanda, na Bélgica, que são os principais países produtores de pera. Ora uhum, bem, o que é que temos que saber? Primeiro, que pera é que temos nas mãos, porque é que ela é diferente, porque é que ela pode ter um comportamento diferente no ponto de venda, quer seja por via de durabilidade, seja por via de nível de açúcar, seja por via de crocância, seja por via de aspecto comercial, seja por uhum, via de eventualmente uma discussão de preço. Tentamos sempre fugir a ela e tentar alegar outro tipo de argumentos. Portanto, eu acho que, em suma, se quiser, essencialmente, para entrar em novos mercados, é preciso conhecer bem o que estamos a fazer, conhecer bem o mercado, o target e conhecer bem os concorrentes. No fundo, se quiser, é conhecermos a nós próprios, conhecer os concorrentes e conhecer os clientes barra o mercado consumidor. Eu acho que isso é uma fórmula aplicável a todos os setores, pá, sim. de forma transversal. Portanto, nós não temos aqui nenhuma fórmula secreta, nem nenhuma fórmula científica para isto. Eu acho que depois a forma como entrar, se entra direto, se entra com parceria, se entra com acordos de distribuição, Uhum, se entra a vender para grossistas, se entra a vender para retalhistas. Portanto, eu acho que depois isso depende um bocadinho de cada produto e claro. do contexto também do mercado em cada momento. Portanto, eu acho que se quiser, aquilo que é o essencial e o básico é estar lá para poder conhecer bem quem é com quem estamos a falar, perceber do way they do business, não é? Aquilo que nós vamos Uhum, dizer, linguagem de negócios, não é? E não é, e também não é também vá lá, tornarmos uns estrangeiros em terras estrangeiras, certo. mas é sabermos estar em terras internacionais. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. No fim de contas, também Aplicável conhecer a cultura deles, né? No fim de contas, também. aplicável a todos os negócios. Portanto, eu diria saber bem, ter uma estratégia clara, saber bem que produto é que temos, conhecer bem as alternativas que existem para quem lá está, epá, e por último, saber, no fundo, comunicar e adaptarmos, no fundo, à língua em sentido lato, não é? Do, Sim, do- dos mercados onde vamos. Há um exemplo giro, não sei se conhece, que é o exemplo da Johnny Martins, que está há 10 anos há 10 anos a investir na Colômbia, sim. que só agora, acho que ao nono ano, ou oitavo ano, é que de facto teve aqui sucesso, Sucesso. e uma das partes do sucesso foi pôr uma pessoa, duas, o seu detalhe, mas a viver durante 12 meses na casa de um colombiano. No fundo, para perceber de A a Z os hábitos de vida, o que é que Claro. eles comem em cada momento do ano, o que é que procuram, o que é que valorizam, e isto foi, no fundo, se quiser, essencial para poder adaptar bem o Cardex É. e aquilo que é a oferta que tem em cada momento. Claro, e no fim de contas, já conhecendo o nosso produto, como é que nós pomos o nosso produto na realidade que existe, não é? Por isso, porque não quer dizer que o nosso produto funcione igual em todos os outros países, por isso é a importância. Epá, não de todo, não de tudo. É. E acima de tudo também, porque cada vez a exigência dos clientes é maior, não é? Algum processo que vocês tenham, vamos lá chamar, se quisermos usar a palavra também já um bocado commodity, inovador, possa ajudar essa qualidade de entrega do serviço, que vocês usem como. Epá, o que nós, em termos de fruto, o que nós nos preocupamos muito é com os tratamentos, nós chamamos os tratamentos pós-colheita, não é? No fundo, que é para garantir que a fruta
se for daqui para uma viagem que pode durar 20 dias, 15, 20, 30 dias, que a fruta chega e aterra lá em a terra, seja via avião ou via barco, que aterra no país de destino em condições de comercialização. E, certo, portanto, a forma que há de fazer isso é conhecer, então lá está, bem, as características do produto que estamos a trabalhar, trabalhar em mecanismos de defesa, no fundo são fórmulas químicas que se colocam na fruta nos tratamentos pós-colheita que se fazem, as condições de transporte são essenciais, condições de embalamento, de armazenamento. Ver, imagino, se estamos a falar de uma pera que é colhida em setembro, está a ser vendida em maio, naturalmente já teve 9 meses exposta numa câmara de conservação, como é certo. que correu esse tratamento, como é que foi essa evolução, e portanto eu acho que aqui nesta área das frutas o essencial é ter o processo de A a Z inteiramente dominado, e no caso de haver um problema, ir ao terreno, ir ao destino e acompanhar e ver com olhos técnicos que problema é que se está a passar. Muitas vezes também existe de alguma forma, se quiser, aproveitamento de alguns agentes, Uhum. sobretudo mais longínquos, quando o mercado está menos favorável e nesse caso mais propício a algum tipo de reclamação ou contingência, no fundo, Sim. nessas cargas. Pô. Sim, ou seja, porque no final do dia, quando vocês têm que fazer, ou seja, envio de mercadoria para outros países, outros continentes, né, vamos chamar assim, existe sempre a presença de qualidade em cima de eficiência, mas isto é uma cadeia, ou seja, uma logística enorme, né? Portanto, isto parece só, pegamos na fruta em Portugal, enviamos para um país, com o devido respeito, e parece que já está, e não é assim, né? Por isso Não, não, existe não. aqui muitas coisas, ou seja, quando nós hoje em dia vamos a um supermercado, né? Imaginemos existem muitas coisas que têm que ser feitas para garantir. Quando está lá a presença neste caso, do produto, a fruta, teve que ser garantada a eficiência e a qualidade e como é que esta cadeia toda é gerida, né? Por isso não é fácil. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que cada vez mais é preciso, como eu disse, ter uma cadeia de abastecimento muito controlada, muito com redundâncias também de controlos para podermos estar defendidos do ponto de vista de perante uma reclamação do cliente ou o que seja, e ter no destino também trabalhar com gente séria, não é? No fundo, isso é que é o mais importante. Para trabalhar com gente séria e de confiança, pá, em que possamos confiar. Eu acho que isso muitas vezes, quando se está a exportar, é preciso perceber como é que estamos a exportar, para quem e de que forma, não é? Quem é que é o intermediário, quem é que é a pessoa que está lá no destino, em nosso nome, em representação, é a nossa defesa. E é o que tentamos fazer, ou seja, nós não, cada vez que temos, quer dizer, os fluxos comerciais que temos, a maior parte deles já tem há alguns anos, mas quando abrimos um novo, epá, temos sempre este cuidado de perceber para Claro, quem é que é, ou quem é que está a mediar, como é que vai ser o processo de trânsito, como é que é o processo lá, quanto tempo é que medeia do porto de destino ao ponto, ao canal de comercialização, quais são as condições de armazenamento no destino, não é? Portanto, tudo isto na fruta é um ser vivo, a fruta é um ser vivo, não é? E, portanto, claro, vai-se deteriorando e reage muito, e reage melhor ou pior conforme o melhor ou pior tratamento que tem. claro. E às vezes pensamos que fruta é um bem, sendo um bem essencial de cabaz básico, não tem assim, poderá haver uma tentação de dizer, não há aqui grande ciência por trás, mas não, há uma ciência, Pois, existe uma ciência muito grande, estudada e continuamente investigada por grandes centros de investigação espalhados pelo mundo. Os principais estão, por exemplo, em Israel, um dos certo. principais países de desenvolvimento e que investe em R&D, sobretudo nesta área de pós-colheita, em que o Uhum. objetivo não é, ou seja, o objetivo essencial é maximizar a vida útil do produto, ou se quiser, normalizar as condições organoléticas do produto ao longo da sua vida útil. Isso é dizer que eu comer o produto uma semana depois, se o produto tem 2 meses de validade, tem que ser praticamente igual a consumir esse produto no fim de validade, no início, no Claro, meio, no fim do seu período de vida útil. E, portanto, aquilo que, se quiser, em termos de mensagem geral, epá, processo altamente dominado, agentes de comercialização e cadeia de comercialização com gente e entidades de confiança e depois, epá, fazer o trabalhinho em casa. Fazer o trabalhinho claro. em casa. Depois ou antes, se quiser, não é depois, é antes. Sim, certo. Sim, e o que o David está a referir muito bem, quando, por muita, tem que se ter uma relação de confiança, porque se aquilo não for não só a entrega, mas daí para a frente pode estragar não só a imagem, né, da marca e estragar o processo todo que está todo oleado e que tem impacto em todo lado. Por isso há aqui uma imagem garantia, né? Por isso, sim. Epá, a fruta é um negócio de médio e longo prazo, não? Ou seja, nós Uhum. não queremos.
Ou seja, quando mandamos fruta, exportamos fruta portuguesa, exportamos não só a nossa marca, como também a nossa origem, né? A origem de Portugal como produtor. E é uma responsabilidade acrescida, porque a fruta sendo um bem, e nós exportamos, em termos de fruta, maioritariamente produtos de cabaz básico, estamos a falar de maçãs, peras, citrinos, depois nos vegetais, o único produto assim de mais valor acrescentado, estamos a falar dos berries, que são produzidos ali no sudeste alentejano, mas o negócio é assim Uhum. onde nós não estamos, mas em termos de volume e euros, ou se quiser de quilos exportados, o essencial é maçãs, peras e citrinos, aquilo que sai de Portugal. E, portanto, quando está a competir com países muito maiores que nós, e com países que têm, por serem maiores, têm também condições de eficiência e de Claro. produtividade diferentes, pá, temos que ser muito, se quiser, temos que ser muito responsáveis e conhecedores. Uhum. Porque estamos sempre, se quiser, a ponto ou perto de ter um problema, se nos falhar algum ponto crítico de controle nas variáveis que podem influenciar a forma como o produto chega ao nosso cliente e, se quiser, ainda mais importante, ao consumidor, porque muitas vezes o cliente nem é o consumidor, não é? Certo. Ou quase sempre, não é? O cliente não é o consumidor, É um depois agente, vai né? vender, vai Uhum. vender a outro consumidor. Portanto, se quiser olhar, por exemplo, ao caso da pera rocha, um dos principais mercados de exportação hoje em dia, é Marrocos, e pensamos assim, epá, como é que é possível? Como é que é possível Marrocos ser o principal, estar no top 3 de mercados de destino da pera portuguesa? E nós dizemos, epá, olha, há uma condição, se quiser, conjuntural, que é o facto de Marrocos ter tido um problema grave fitossanitário que levou ao abate de largos hectares, hectares, hectares de peras e, portanto, precisam de consumir pera, Uhum. precisam de importar pera, e por outro lado, porque a pera, sendo um produto, vá lá, se quiser, de validade, de shelf life mais largo, Claro. permite viver bem nos ambientes de comercialização mais típicos em Marrocos, que não são os canais formais, mas sim os informais. E, portanto, Certo. a pera, sendo muito vendida em canais informais, leia-se em mercados de rua, no meio, daquelas feiras que Uhum. quem visitou Marrocos já conhece, que não tem naturalmente condições de frio, é um produto que se aguenta bem do ponto de Claro. vista de exposição a várias temperaturas. E, portanto, estas duas razões levam a que, de facto, a coisa funcione para ambas as partes. Mas lá está, precisamos de perceber, ok, onde é que ele está a ser vendido, como é que é vendido, como é que é a cadeia de abastecimento do mercado de destino, para depois, a partir daí, adaptar o processo a montante. E isso é Claro. essencial. Sim, porque no final do dia, não sei se é uma opinião mais pessoal, o produto que vocês comercializam no final do dia é muita imagem, né? E nós, quando olhamos para a fruta, nós associamos, nós temos que gostar, né, do produto, mas a imagem que às vezes está lá naquele momento pode diferir entre vou consumir ou não vou consumir, né? Pronto. É muito, como se costuma dizer, os olhos comem muito, e hoje em dia os principais retalhistas estão, se quiser, muito sensíveis, ou sensíveis, quiçá até demais, para com o aspecto comercial do produto e às vezes de menos para com a experiência de consumo do mesmo. E Claro. isso é um desafio, ou seja, equilibrar aquilo que é o aspecto com aquilo que é o sabor, nas suas várias vertentes, na intensidade, no nível de açúcar, acidez, Claro. crocância, epá, a durabilidade da experiência, de mastigação, epá, o que quiser. Sim, E às vezes aquela explosão de sabores que queremos ter quando comemos um produto, seja ele qual for, neste caso é uma fruta, não é compatível por vezes com um aspecto comercial quase esteticamente perfeito. perfeito, E né? às vezes isso Claro. é uma guerra que temos que querer, quer dizer assim, olha, quer fruta bonita ou quer fruta boa. Às É. vezes bonita e boa, nem por causa a agir. Teria uma coisa gira que era um tipo dizia assim, epá, aqui fazem-se três tipos de serviço. O bom, o rápido e o barato, mas você só pode escolher dois. Ou é bom e rápido e não é barato, ou é rápido e bom e não Certo. é, e não é, e não é barato, portanto, e assim sucessivamente. E, portanto, os principais países a nível europeu e, se quiser, mundial, hoje preocupam-se muito com o aspecto comercial do produto. Epá, é o que é o que é. E às vezes temos essa guerra às vezes algumas reclamações, porque a fruta está um Sim. bocadinho, um bocadinho afetada na pele, etc., mas não afeta nada o O sabor, sabor, a textura, certo. textura, nem a degustação da mesma, mas lá está. Às vezes parece que há uma competência meio deturpada, não pela capacidade de vender produtos saborosos, mas pelo interesse em vender produtos bonitos. E isso é Sim. a nossa guerra. Claro, até porque há pouco tempo eu li um artigo em que alguém sustentava, um cientista, dizia que, atenção, que
nem toda a fruta bonita, salvo seja, é boa, e aquela que é menos bonita não deixa de ter os seus ingredientes e a qualidade que é pressuposto esse entregar, né? E aquilo gerou ali peço desculpa, uma guerra, né? Porque uns defendiam a beleza, conforme o David está a argumentar, mas parecia que se tivesse beleza, mas não tivesse qualidade, a pessoa ficava feliz na mesma, e outros defendiam o que interessa é a qualidade do produto como um todo e não tanto como é apresentado, né? É. Eu acho que se quiser, pá, quando olhamos para o índice de consumo per capita de Uhum, frutas na Europa e em Portugal, pá, estamos a falar que o consumo per capita em Portugal, para termos uma ideia, estamos a falar de 125 quilos pessoa ano de frutas. uhum, Isto dá aproximadamente um bocadinho menos de metade daquilo que é a dose diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, certo. devíamos comer pelo menos o dobro. E quando nós vamos perceber o que é que se passa, não é? O que é que se passa, porque as pessoas não comem tanto, há sempre muitas desculpas, ou porque não é prático, ou porque não apetece comprar, ou porque compra e estraga-se, Certo. ou porque não há aquela variedade que eu gosto mais, ou porque nem sempre está disponível. Pronto. Há desculpas sempre a tudo quando É nós tudo, não é isso que eu ia dizer, certo. arranjamos sempre desculpas, mas é giro. Depois, quando vemos, no outro dia estava a ver um estudo recente do Ministério da Saúde, correlacionava as principais doenças com as principais causas, e uma das principais causas tinha que ver com, ou tem que ver com hábitos alimentares inadequados, não é? Que contribui para a principal, ou seja, o índice de correlação entre causas e doenças. Uhum, E quando nos perguntamos o que é isto de hábitos alimentares inadequados, e vamos ver, e quando há um segundo gráfico que diz hábitos alimentares inadequados, tem a ver com dieta pobre em frutas e legumes. É o número um. Está certo. no número um daquilo que é. Pá, depois aparece excesso de carne, aparece excesso de gordura, mas dieta pobre em frutas e legumes é o número um. E depois, Uhum, quando vai ver a evolução de consumo per capita na Europa nos últimos 10 anos está praticamente estagnada e às vezes depois vai com variações muito residuais e pequenas. Portanto, há de facto aqui, Luís, uma oportunidade muito, muito, muito importante por parte dos players e para isso é preciso escala para investir em novas, para investir naquilo que estamos a falar, investir em R&D, para encontrar soluções para preservar mais a fruta, para encontrar novas variedades mais saborosas, para encontrar novas formas de consumir fruta. Umas delas, nós temos feito um bocado isso, que é a uhum, área da quarta gama, do fresh cut, a área dos desidratados. Portanto, os próprios supermercados também encontram novas formas de comunicar e de promover a fruta e tornar a fruta certo. algo mais, se quiser, apetecível. Mas isto é uma realidade, não é? Portanto, todos os Certo. agentes envolvidos da cadeia de valor têm que compreender que o mercado está só a menos de 50% da sua capacidade desejável, não é? Uhum, E não está mais, não podemos pôr só a culpa na decisão do consumidor. Temos que nos perguntar como é que nós podemos pôr o consumidor a comprar mais quilos. E isso é que é a certo. grande pergunta. E isso só é possível, de facto, acho que a nossa visão é um bocadinho, e temos um exemplo disso, estamos a fazer agora a plantar agora de 100 hectares uma mandarina certificada pela Universidade Davis na Califórnia, que é uma mandarina que se chama, que é a mandarina Tango, tangerina Uhum, Tango, se quiser, que é uma variedade easy peel, portanto descasca como se fosse uma banana, não suja as mãos, não tem sementes e tem um shelf, tem uma durabilidade maior, em prateleira, na loja e em casa. E uhum, portanto, o que é que acontece? No valor acrescentado, cresce, estamos há 2 anos com esta variedade, cresce a 2 dígitos todos os anos, estamos na quinta campanha, e vende no supermercado entre 2,5 a 3 euros quilo. O que é que isto significa? Que de facto as pessoas, quando é bom e quando o produto de entrega, compram. Portanto, e o que é que faz falta aqui? De facto, é isto, é repensar que produtos é que estamos a fazer. E depois uma última coisa que acho que ainda não falei, às vezes é pôr marca. Se reparar, a secção da fruta é uma secção relativamente órfã de marcas. Quando certo. vai ver maçãs, peras, etc., pá, e vê pouco trabalho de marca. Há 2 ou 3 casos importantes no nível mundial. Tem o caso da maçã Pink Lady, não sei se o Luís conhece Uhum, Pink Lady. Tem o kiwi Zespri, que é o kiwi da Nova Zelândia, que faz um bom trabalho de marca, mas de resto pouco mais. E, portanto, há um espaço enorme, um espaço quase que por trilhar, que é este uhum, trabalho inspirado nesta visão macro que há, que é como é que nós podemos pôr a fruta noutros momentos do dia, como é que nós podemos incutir mais fruta desde o início, nas camadas jovens, de formação, dos miúdos, perceberem que comer fruta não é boring, epá, e que até pode ser divertido ou sexy, se quiser essa palavra. uhum, Portanto, há imenso trabalho para fazer. Eu acho que isto se faz muito com desenvolvimento, com investigação e desenvolvimento, com marca em cima disto e depois também com uma percepção por parte dos retalhistas, que não pode ser uma percepção só de discutir preço, tem que ser uma percepção de discutir categoria e perceber como é que nós podemos crescer enquanto categoria
naquilo que é, se quiser, a taxa de penetração nos cabazes dos consumidores. Pá, já estou a falar demais. Não, não Mando-me. tem problema, até porque eu estava aqui um dos pontos que se calhar aqui a acrescentar, que é no final do dia, quando se fala em literacia financeira, literacia digital, há uma parte que eu sei que as escolas há uma maior preocupação, efetivamente, mas devia haver um maior foco desde crianças, que eles passam lá a maior parte do tempo, de foco de literacia alimentar, porque senão o que acontece, como o próprio o David diz, quando chega a casa ao pé das suas crianças, faz o papel, entre aspas, nós fazemos sempre o papel negativo, que é não comas isto ou não comas aquilo, e tentamos, e parece que estamos sempre a impor outro tipo de produtos que sabemos nós de antemão que faz sentido. Por isso, eu acho que devia haver esta, vamos lá, esta iniciativa. Não estou a dizer que não existe, mas devia ser de maior dimensão, por forma a ser quase natural, né? Não ter que ser quase impingida, né? Há muita corrente, há uma corrente forte, se quiser, como o Luís estava a dizer, de literacia financeira. Já começa a haver, literacia tecnológica também. De facto, há pouca coisa, pouca conversa sobre perceber o que é que andamos a comer, não é? Epá, e o que é que andamos a comer influencia a forma, o que comemos, quando comemos e como comemos, influencia muito o nosso humor, a nossa performance profissional e E outras, pessoal, certo? e desportiva e pessoal, etc. Influencia imenso a qualidade do sono, influencia o funcionamento dos nossos órgãos, se Órgãos. quiser. Pá, e portanto isto é um mundo sem fim de informação que muitas vezes eu acho que as pessoas depois só se apercebem disso quando têm problemas de saúde ou quando têm Ah, ou quando lhes apetece se calhar emagrecer porque agora é o verão, ou etc. Mas e muitas vezes não é só isto não passa só por estar aumento de duplicar o consumo de fruta, não é isso? A fruta, claro, a certo. comida em excesso também, tudo o que é em excesso não é bom. Estamos a falar de variedade, estamos a falar de conhecer o que é o organismo de cada pessoa e adaptar À e o estilo realidade. de vida, não é? E o estilo de vida e adaptar à realidade. No outro dia conheci o tipo que me disse, epá, eu tenho que consumir 5.000 calorias por dia. Epá, 5.000 calorias por dia, como é que tu fazes isso? Epá, olha, como 10 ovos, como 2 quilos de arroz, como 1 quilo de carne. Epá, tá bem, mas isso tudo para quê? Epá, eu tenho este objetivo, eu faço isto, faço aquilo, faço desporto de manhã, à tarde, à noite, epá, tenho que repor. Epá, ok, tudo bem, ótimo, pronto, lá está, tem um plano nutricional adaptado À às suas realidade dele. necessidades e aos objetivos que tem, não é? Aos objetivos que tem. Agora, este equilíbrio entre aquilo que é, entre aspas, o saudável para o Luís é uma coisa, o saudável para mim é outra coisa, pá, porque depende de Claro. inúmeras variáveis. E de facto, não estou a dizer que a fruta é a solução para tudo, eu estou a dizer é que era importante introduzir a fruta em momentos que tipicamente a nossa escolha tende para um snack salgado, um snack doce, Claro. é para Certo. uma batata frita, um chocolate, uma barra, não é? É mais apelativo, é mais atrativo, vá, no E momento para muitas vezes conseguir. Sim. eu muitas vezes, na semana passada, estava no aeroporto, comecei a olhar, epá, o que é que eu vou aqui escolher no meio disto tudo, e estava lá maçãs e peras e bananas. Epá, olha, vou comer fruta. Não é? Não porque trabalho em fruta, mas quer dizer, porque acho que foi uma decisão responsável, não é? Porque se eu andar aí, pessoa que viaja muito, anda sempre aí a comer snack aqui, snack acolá, chega ao final do dia, comeu uma série de porcaria, que não se sabe bem, às vezes até é por impulso, não é? Só para, Claro. só para ter alguma coisa para comer. Epá, e acaba inconscientemente por tomar más opções. E, portanto, existe. Vão ter reflexões no impacto da qualidade de vida, de saúde, né, da pessoa, né? Epá, eu não sei, eu não sou médico, não sou engenheiro nutricional, se quiser, nem alimentar, Alimentar. nada. Portanto, epá, o meu background é gestão, como já disse. Aquilo que acha que eu próprio tenho feito este trajeto de tentar aprender e saber sempre um bocadinho mais, e isto eu estou a dizer, epá, está provado cientificamente esta correlação entre aquilo que comemos e não é aquela teoria daquilo que comemos e aquilo que somos, pá, não, é aquilo que comemos e os vários indicadores de performance que temos, quer seja de performance profissional, quer seja qualidade do sono, e uma coisa que muitas vezes sublinhamos que é o nosso humor, não é? É verdade. Humor, ou se quiser, a capacidade, se quiser, olha, há uma pergunta que sei que me vai fazer, que é a nossa capacidade de aceitar o erro, a nossa tolerância ao erro, É. ou se quiser, a nossa inteligência emocional que é, por um lado, a tolerância ao erro e, por outro lado, a capacidade de também não tirar os pés do chão, não tirar os pés do chão quando as coisas correm Menos bem. bem. Certo. Ou É uma correm, ou questão, correm bem, neste caso, né? Correm certo. bem. É uma questão de equilíbrio. Passando aqui para uma questão, se calhar, ou seja, uma das outras atividades que tem é, como disse, é dar aulas. Pronto, acredito que existe esse desafio, às vezes, face ao mundo real onde vive, né? Os desafios que tem atualmente e como é que consegue partilhar um bocadinho da sua experiência
com as pessoas que estão ali a aprender, e acho que isso cada vez mais é de louvar, faz com que as pessoas tenham casos práticos e saibam o que é a realidade, não é? Sim. Como é que corre essa Epá, junção de atividades? sim, eu faço isso por dois motivos essenciais. Primeiro é porque gosto muito, não é? Pá, esse é essencial. Gosto muito daquele do ambiente académico e sinto-me bem a entregar esse serviço, se quiser. Uhum, Sinto-me bem. E o segundo motivo é porque me obriga também a estar mais atento e a estar mais atualizado e a estar desperto para outro tipo de temas que às vezes, se nós estivermos nesta correria profissional, pura, pode-nos passar ao lado. No fundo, é um momento, ou seja, se quiser, há o durante em que eu tenho imenso prazer e há o pré, não é? E há o pré-preparação, no fundo, claro. que permite parar e pensar, ok, vamos lá ver como é que eu de facto consigo passar esta mensagem de uma forma diferente, que exemplos é que eu posso dar atuais, ver esta problemática de outra maneira, e portanto, se quiser, tem estas duas coisas e esta ligação ao mundo académico. Para mim é importante, se quiser, neste duplo sentido, mas se tivesse de dizer uma razão muito, muito simples ou uma razão muito prática, é pá, que de facto sinto-me efetivamente bem, ou seja, tenho um Claro. prazer, Preenche, né? Sim. mas não quero, ou seja, não quero tornar isto uma perspectiva egocêntrica, mas acho que se quiser também há métodos do outro lado, não é? Ou seja, eu sinto também que posso, de alguma maneira, contribuir e cada vez mais, à medida que vou também crescendo e desenvolvendo outras competências e outras experiências, que posso também partilhar mais, partilhar e também receber, não é? Certo. Partilhar e também dar e receber, eu acho que é por aí que está. Sim, até porque muitas vezes, se calhar, os problemas que partilha com eles, se calhar houve outras opiniões que pode ser umas ideias que possam vir a ser aplicadas ou não na vossa realidade, não é? Epá, sim, os alunos têm sempre esta capacidade de fazer perguntas, Fora da se caixa. quiser, se quiser fora da caixa, por vezes mais inocentes, ou mais próprias ou menos próprias. Eu sempre digo que não há critério, não há filtro, e acho que devemos ter uma atitude descomprometida de fazer perguntas, ou se quiser, uma atitude proativa de questionar o Uhum. porquê e o se, e etc. E, e isso ajuda também a treinar o cérebro para outro tipo de desafios e de competências. E também não está tão viciado, né? Porque às vezes não conhece o contexto todo e pode fazer perguntas, ou mas sem tanto sentido, salvo seja, né? Mas, e pode nos ajudar a pensar, epá, até pode ser uma boa ideia se calhar validarmos ou não internamente, às vezes. Eu acho que sim, e é sobretudo, esta cadeira que dou é uma cadeira de introdução à gestão. E é alunos de primeiro ano da licenciatura que vêm do secundário sempre com uma curiosidade incrível de começar este percurso, de aprender, de saber Uhum. epá, e de ouvir histórias. Epá, e é incrível às vezes sem nos apercebermos, o simples facto de partilharmos coisas que para nós são simples podem fazer imensa diferença naquilo que é este início de adaptação ao meio universitário que eles estão a ter e de início de formulação de critérios, não é? Porque a escola, no fundo, não passa de. Mas para mim, a escola é duas coisas. Por um lado, é um ginásio do cérebro, não é? Para Uhum. nós irmos treinando o cérebro, e por outro lado, é um início de começar a criar critérios, não é? A critérios de decisão, não é? Certo. E, portanto, a mais do que as teorias económicas ou de gestão, o importante é que eles consigam ter critérios para poder tomar boas decisões nos vários fóruns, nos vários papéis que desenvolvem na vida, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista enquanto seres humanos que todos somos. Claro. E que poderá ajudar a formatar, tendo em conta uma experiência que vem ativa, olharem para o futuro e se calhar o que é que possa fazer mais sentido, certo? Ou seja, Certo? outro projeto que o David tem, ou seja, foi, se não estou em erro, é cofundador de uma associação que é Acredita Portugal. Quais é que Sim. são os principais objetivos, e se quiser partilhar quem é, né, a associação propriamente dita, e as iniciativas que possam estar em curso, que possa partilhar. Epá, eu fiz parte dos primeiros 3 4 anos. Hoje em dia já não tenho um papel ativo. O principal objetivo desta organização foi criada em 2008, Uhum. 8, 9,
naquela altura em que se começou a falar de empreendedorismo e, e- e toda a gente na altura o que queria quando saía da escola, da universidade era ir trabalhar para as grandes consultoras e para as grandes Uhum. empresas e esta ideia de fazer um negócio próprio, ou tentar ter, não era uma coisa muito, era quase uma coisa completamente fora da caixa e criticada Sim. e etc. Hoje em dia não. Hoje em dia toda a gente fala toda a gente fala dos, dos, dos venture capitals, dos unicórnios e há incubadoras e há toda uma infraestrutura, há todo um ecossistema que potencia Uhum. e promove este caminho e naturalmente alguns têm sucesso, outros que não. Ahm, Esta ação tinha o objetivo na altura de democratizar, se quiser, de democratizar a realização dos sonhos que as pessoas tinham do ponto de vista empresarial. Uhum. Portanto, no fundo, era uma organização que permitia que, através do concurso, que era a sua principal bandeira, que era a sua principal bandeira, recolher, nós chegávamos a ter 10 mil inscrições para o concurso nacional que fazíamos, que era com o objetivo de não ter qualquer filtro à entrada. Então, no fundo, o que só tinha era, no fundo, tínhamos um software que ia ajudando, tinha e tem, ajudando a Uhum. pessoa desde aquilo que é uma ideia, sei lá, eu quero abrir uma loja online de venda de roupa. Ok, Uhum. e desde essa é uma ideia. Depois, a partir daqui, desenvolver todo um software que ajudava a desenvolver e a validar todo o plano de negócios da Ásia e a pessoa no final carregava no botão e tinha um plano de negócios, se quiser, validado e pronto a ser apresentado a potenciais investidores. E, Uhum. portanto, era aqui, no fundo, o objetivo, a sessão era este, que era, no fundo, era ajudar a que esta ideia, que às vezes parece louca, ou longínqua, ou abstrata, Uhum. se tornasse um bocadinho mais real e concreta e que pudéssemos perceber se havia ou não ali potencial, não é? E Bom. havendo potencial, providenciar os recursos. No fundo, era a segunda fase. Que era, no fundo, a primeira fase não há critério, bora lá testar e validar e formular a ideia, e depois, numa segunda fase, providenciamos recursos para aquelas ideias que tinham mais viabilidade e que eram escolhidas pelo júri, para que eles possam depois ter aquelas fases, aquelas várias fases clássicas de incubação. Uhum. E pá, essencialmente era isto, Luís. Essencialmente foi isto. Foi um Bom. processo muito divertido, permitiu conhecer gente de todo lado, de todo o país e permitiu, sobretudo naquela onda inicial de empreendedorismo, em que há sempre deste conceito de empreendedorismo, que há sempre muitas veias cor-de-rosas e que isto é tudo Sim. fácil. A Esta parte coisa bonita que é sempre cor-de-rosa, não é? epá, é sempre tudo fácil, só depois quando vamos ver a estatística. 8 em cada 10 empresas ao fim de um ano já fechou, depois a outra demora mais de 3 anos e de repente ao fim de 10 anos só há meia empresa. E, portanto, a taxa de mortalidade nas fases iniciais dos negócios é relevante e a pergunta é se há ou não mecanismos para mitigar ou minimizar esses riscos. E existem, naturalmente. E a associação permitia, por um lado, dar asas aos sonhos, mas ao mesmo tempo pôr as pessoas com os pés na terra. Pega na terra, certo. Era isso. Como é que tu vês neste momento esta fase, apesar de possas estar um bocadinho mais afastado do empreendedorismo, face aos desafios atuais entre a realidade que é estar numa empresa e o outro que é andar sozinho, ter que falar com clientes, perceber se o produto dele é válido, receber feedback, alguém dizer, não, não, isso, desculpa a expressão, isso não vale nada, que é diferente de irmos falar com os nossos familiares. Como é que tu vês essa, para quem quer avançar nessa essa linha de orientação, por assim dizer, como é que tu vês? Epá, acho que hoje em dia isto tornou-se perigoso. Porque há tanta oferta, tanta comunicação, em que voltou a aparecer um caminho relativamente, é que só se fala dos casos de sucesso, não é? Eu acho Sim. que às vezes fazia falta mostrar casos, e a cultura americana tem acho que tem esse mérito que é o crescer em cima do erro, não é? E trazer Uhum. pessoas que também erraram para cima da mesa. E eu acho que existem, continuam a existir, naturalmente, muitos projetos que correm bem, mas são muitos mais os que não correm bem. E, portanto, eu acho que o principal ponto deste caminho, desta escolha profissional, é ter a consciência de que vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais demorado e vai ser muito mais caro. Esse é o primeiro passo. Vou repetir isto, vai ser muito mais duro. A malta acha, as pessoas ultimamente acham, não, isto é empreendedorismo, vou ser patrão, vou ser do chefe, não sei o quê. Pá, esquece lá isso. Esquece lá isso. Tu vais trabalhar muito mais, o projeto vai demorar muito mais a implementar do que tu pensas e três, vai ser muito mais caro do que qualquer business plan. Isso Ok? mesmo. Pá, isto é a regra. Isto é a regra. Eu não sou pessimista, sou um realista. Sou um realista a puxar para cima, a puxar para a frente. E, portanto, eu acho que o essencial é as pessoas perceberem se têm o perfil ou não. Eu acho que muitas vezes é isto. Mais do que ter os recursos ou as competências, é visualizarem-se elas próprias nesse mesmo papel, não é? E perceber se têm o perfil para isso.
e naturalmente depois de perceber o perfil, tem essa vocação, não é? Se quiseres, ó Luís, é Uhum. um bocadinho, será que eu tenho essa vocação para fazer este percurso? Em que não vou estar dentro de uma organização, vou ter que criar uma organização, vou ter que criar uma cultura, vou ter que arranjar o primeiro cliente, vou ter que ser eu a fazer tudo numa fase inicial. Portanto, acho que Claro. a principal pergunta é: será que eu tenho ou não perfil para este caminho? E para saber se eu tenho perfil para esse caminho, eu tenho que estar muito bem informado. Tenho que falar com pessoas que já o fizeram, tenho que falar com pessoas que acertaram, tenho que falar com pessoas que erraram, tenho que estar muito no terreno. E é isso que eu digo, que eu acho que gosto de pensar sempre. Que eu tive com o fundo de Business Angels da Nest foi um bocadinho uma espécie de empreendedorismo por conta de outra, porque eles recrutaram para lançar um projeto que tinham em carteira, mas de alguma forma eu tinha os recursos e tive que fazer a empresa do zero e à procura do primeiro cliente, à procura do primeiro projeto, à procura de montar a equipa, à procura de estabilizar o serviço, de escolher o nome, de comunicar a empresa, de levar a porrada quando as coisas correm bem, de ter que levantar, de correr bem, correr mal, perdão, levar a Certo. porrada quando as coisas correm mal. Portanto, eu acho que naquela auto-introspeção de perceber se tenho o perfil ou a vocação, o mais importante é perceber se eu sou resiliente o suficiente para ir para um caminho desses, qual é o meu nível de resiliência, e dois, qual é o meu nível de capacidade de aceitar o erro. O mais normal é as coisas não serem bem à primeira e eu ter que ir reinventando. E nem toda a gente tem a maturidade para estar preparada para errar muitas vezes e para se levantar mais vezes ainda. E Esta para ouvir, capacidade. e acrescentaria se calhar também para ouvir o não, né? Porque as pessoas pensam, Pá, para ouvir o não, e há bocadinho dizias, é para ouvir falar com os amigos e com a família, ok, porreiro, mas isso é porreiro para alimentar o ego. Mas depois ir para o real deal, fazer um minimum, um tal MVP, né, um minimum sim, viable vale product, para sim. coisa pequena, é para testar, ah, é para ir para o terreno. Dou um exemplo. Nós aqui no grupo tivemos aqui uma ideia há 2 anos que foi, epá, por que não termos umas frutarias? Epá, ok. Epá, não sabemos se funciona ou não. Eu posso fazer os business case todos, posso fazer um grande plano Funcionam de todos, negócio. né? O Excel e os PowerPoints funcionam Epá, quer todos. dizer, mas qual é que é a melhor opção? Temos condições ou não para lançar um piloto? Epá, temos. Então, e queremos lançar ou não? Epá, se calhar queremos. Então, vamos lançar. Então abrimos uma loja no bairro de Alvalade. Isto é real, não é? Há um Uhum. ano e meio. Se chama Frutaria São Vicente. Há bocado não falei desse projeto. Certo, Ainda é um projeto piloto. No bairro de Alvalade, na rua Luís Augusto Palmeirim, que é uma paralela à Avenida da Igreja. E abrimos uma loja de 80 metros quadrados, que é uma fruit shop pura, se quiser, é uma boutique fruit shop, pá, que tem uma experiência de consumo divertida, com pinta, humanizada, com fruta bem escolhida e no ponto e com um cardex de fruta bastante largo, querem variedade, querem, uhum. querem de espécie, querem variedade, ou seja, é um cardex largo e de alguma maneira profundo. Epá, e as pessoas quando vão ali, porque é que está a correr bem, não é? Nós não sabíamos se ia correr bem ou não, não sabíamos que conseguíamos pôr 200 ou 300 pessoas por dia na loja, até abrirmos a loja. Epá, portanto, a Pronto. única solução às vezes é, bora lá abrir e vamos fazer um teste A/B, se funciona, aprender com os clientes e ter capacidade de escutar e ouvir os clientes. Isso é o mais importante. Às vezes muitas pessoas acham que aquilo está tudo, vão à procura daquilo que elas gostam. Epá, não, Não, temos tem. que fazer aquilo que o nosso público-alvo gosta. E, portanto, aquela teoria é como definir o preço, não é? Como é que Uhum. definimos o preço? Epá, o preço temos de definir com base nos custos que temos, com base na concorrência, epá, e com base nos clientes a que nos estamos a dirigir, não é? Tu vais vender produtos baratos para o mass market ou vais vender joias só para 1% Claro. do mundo, não é? Estamos no mass market, estamos no volume ou estamos na margem? Estamos em Lisboa ou estamos em Paris? Ou estamos em Bragança. Claro. Portanto, epá, é diferente, não é? Portanto, é diferente. Eu Ah, costumo, eu costumo dizer a importância cada vez de trazer o cliente para junto de nós, porque ele é que nos vai validar a ideia. E no final do dia perguntar mesmo se ele comprava aquilo, né? Porque por muito que a gente possa achar que aquilo é bonito, é funcional, se nós começarmos a receber um conjunto de feedback menos positivo, se calhar nós podemos aproveitar essas ideias que nos estão a partilhar e ajustar à realidade para que forma que ele diga, ok, isso já faria sentido, eu já pagaria para ter esse produto. E aí sim é que é o processo de arranque, né? epá, e às vezes é fácil e não é caro testar isso e fazer Sim. uma coisinha pequena e depois ir crescendo com o pelo do cão, não é? Pá, crescendo, vamos fazendo. Às vezes é sair daquela bolha do documental, não é? De fazer o documento e de fazer o pitch, etc. Epá, bora, já fiz. Está aqui o piloto, olha, correu bem, isto foi o que correu bem, isto foi o que correu mal. Ok, check. Fase 2.
Vamos fazer, comentar. Eu até diria que esse preço para ouvir o cliente é quase gratuito, é só o nosso esforço a deslocar a ele. Por isso, o custo, propriamente dito, será depois a adaptar à realidade, que poderá ou não, e que nós podemos decidir, olha, não faz sentido e não vou mais. E é o que tu estás a dizer, a resiliência para se adaptar rapidamente a esse processo, não é? E muita capacidade de ouvir. Mas a capacidade de ouvir, ó Luís, aplica-se nos negócios pequenos e nos grandes e nas multinacionais, epá, e em todo lado. Isto não é só nos negócios de startups ou de projetos piloto, pá, não. Uma empresa, com certeza, sei lá, o CEO da Microsoft, ele tem que saber ouvir e tem que Claro. ter uma equipa melhor que ele e tem que estar permanentemente a perceber o que é que os clientes dizem e os feedbacks e os reviews e os novos softwares e etc. Ele tem que saber, não é? Tem que saber como é que vai competir com os concorrentes dele e para isso tem que ouvir também os concorrentes e tem que estar atento aos concorrentes. Epá, isso tudo. Faz É parte do preciso muito, processo. epá, é muita humildade, não é? É, também Muita concordo. Essa humildade. parte da humildade acho que é um ponto importante. E não partir do pressuposto negativo, mas que faz parte do processo, ouvir e aprender, não é? Isso mesmo. David, aqui uma pergunta já fora mais do âmbito, algum livro, algum filme, palestra, no meio desse tempo que ainda possa sobrar mais a família que tu recomendes? Epá, livro. hum, Deixa eu ver, eu gosto muito do. Porque hoje em dia, cada vez mais, eu acho que temos que estar atentos às, às pessoas Uhum. e não nos esquecer que as empresas são comunidades de pessoas e que são agentes muito importantes no bem-estar da sociedade em geral quando eu digo bem-estar económico, não é? Económico e social. Uhum. Há um livro que eu gosto muito que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É. Ah, epá, e agora está-me a dar uma branca do autor. Ah, É o eu, ele tem a palestra Dale Carnegie. Dale Carnegie. Dale Carnegie. Dale Sim, Carnegie. Carnegie, Ok? sim. Epá, uma palestra, eu gosto muito do Commencement Speech do Steve Jobs de 2005, Harvard, Ah, sim, sim, sim. ok? Epá, muito forte. Já que falámos de empreendedorismo e de percursos de vida e etc., eu acho que esse speech é o É Commencement brutal. Speech 2005, Harvard. É. E Ah, uma nota muito gira é que esse Steve livro, Jobs, não é? Steve Jobs, sim, sim. uma nota muito gira disso que tu estás a referir do livro é os anos que este livro já tem, E mas lembro continua atual. tudo aplicava ao dia de hoje, É, né? é, é. Tipo, Epá, e faz sempre bem ler, 3 em 3 anos, é ler aquele livro. sim. É um Ah, refresh. epá, é muito, muito, muito forte. É. É isso. Ok. Já deste mais ou menos uma ideia. Tinha aqui a pergunta que é como é que tu lidas com processos que correm menos bem, porque faz parte, como tu disseste muito bem, do crescimento não só pessoal, mas também profissional, não é? Sim. Pronto. Pá, Luís, eu acho que é É andar à fracasso frente. e sucesso. Epá, eu costumo dizer, é mais importante receber feedback negativo do que positivo, porque o positivo, ok, é porrer para o ego e está tudo bem, e é para uma linha nas costas, está porrer. Mas o que é importante perceber é o que é que podemos ser melhores e que as pessoas digam, quem nos rodeia, não é? Que nos diga, epá, olha, que nós possamos pedir feedback e também, se não houver feedback formal, que possamos pedir para trabalhar nos pontos, não é? Ter esta capacidade de autocrítica e de autoconsciência de poder trabalhar em cima do que eu sou menos bom, ok? Epá, sou menos bom em momentos de, sei lá, de falar em público, ok? O que é que tens que fazer? Falar mais em público, fala mais em público. Pá, sou menos bom em inglês, o que é que tens que fazer? Falar mais inglês. Ou ir para um ambiente que só fala inglês. Sou menos bom. Gestão de tempo, o que é que tens que fazer? É pá, olha, Planear melhor. isto é um bocado como aos filhos, não é? Epá, não gosto de cenouras, o que é que tens que fazer? Come mais cenouras. Para gostar mais, tens que comer mais. Não é? Claro. Isto é assim, o Ronaldo só é muito bom porque ele é o que treina mais. Epá, E disciplina e tudo o resto. Sim, pá, o gajo é o que treina mais, quer jogar melhor futebol, treina mais futebol, não é? Portanto, é pá, claro que sim. Claro que sim. Portanto, eu acho que, sobretudo, é bom errar, não é? É preciso perceber que às vezes é bom errar. Isto é um bocado, às vezes, estranho de dizer, mas é bom errar no sentido de ficar contente, de, ok, check. Eu sou inteligente o suficiente para garantir que este erro, olha, check, já não faço mais, não é? Se não estiver distraído, este erro aqui, ok, siga para a frente, já não vou cometer outra vez. E é aprendizagem contínua. E, sobretudo, a capacidade de não é lidar com com o fracasso, começar a chorar, também não é lidar com o sucesso, começar a achar que somos os maiores, pés na terra, ok, é preciso comemorar, não é? É claro. preciso comemorar, não é? Isto não é.
a amplitude emocional não é flat, é Claro. preciso, é preciso comemorar, mas gerir bem a amplitude emocional. E isso, quando temos, pá, depois na gestão de equipas e etc., depois também é muito importante essa coordenação. Ahm, é isso. Sim, até porque há pouco tempo li um artigo que dizia quando toda a gente diz bem sempre de ti, tens que olhar bem à volta para saber se está mesmo tudo bem ou não. Porque pode ser estranho, não é? É pá, sim, sim, e depois pode ser alguma coisa que, sei lá, pode ser também às vezes, às vezes também é preciso pedir opiniões também a pessoas que não tenham interesses É isso mesmo. naquilo tem que sejam desvinculadas o suficientemente da tua pessoa, ou seja, sinceras e desvinculadas, leia-se, imparciais, para que não possam, que possam ter uma perspectiva de fora o suficientemente clara que te possam ajudar. Isso De outra mesmo. forma, às vezes podes não estar a captar a totalidade do tema. Pá, algum conselho que tu guardes durante a tua jornada pessoal, seja ela pessoal ou profissional, que tu guardes que tenha sido um bom conselho? Epá, ouvi um conselho no outro dia que fixei bem, que é, são duas coisas, desacelera e agradece. Boa, é verdade. Por vezes Desacelera. o desacelerar é nem que seja parar também um bocado, às vezes, não é? Para olhar à volta, não é? Pá, é não ter pressa. Um tipo, havia uma que teve no outro dia, eu faço parte de uma associação que é a ACES, que é a Associação Cristã de Empresários e Gestores, a ACES, e um testemunho do Diogo Alarcão, ele dizia, pá, não tenham pressa e agradeçam. Agradeçam todos os dias, aquilo que vão tendo, Temos, não não é? é? E Não aquilo é? que vão tendo e que vão vivendo. Boa. Acho que é isso. Última pergunta, e penso que é mais fácil. Dentro desta jornada toda que tu tens, existe tempo para algum hobby? Epá, eu, hobby, gosto, nos últimos anos tenho gostado de correr, Uhum. ok? Tenho gostado de correr. Nunca pensei fazer, pá, há 5 a 6 anos atrás, nunca pensei que pudesse correr 10 ou 20 quilómetros, fazer meias maratonas, não sou nenhum cromo a fazer grandes tempos, mas já completei umas 4 ou 5. Pá, e se me perguntassem, sei lá, há 5 ou 6 anos se ia fazer meias maratonas, epá, nunca me passava para a cabeça, ou fazer trails de 3 horas e ir pelas serras, pá, nunca pensei, mas procuro sobretudo, o tipo de hobbies que eu procuro são os hobbies que me permitam parar o cérebro. Ou seja, o meu objetivo é que o cérebro pare. E portanto tem que ser coisas que me esgotem o máximo possível fisicamente, que eu não consiga usar o cérebro. No fundo é o que eu procuro. É o extremo mesmo, no limite, Epá, né? não, há a galera que diz, epá, eu vou jogar pádel, ou vou jogar isto, ou vou fazer golfe, ou vou... Epá, não, isso é muito parado, não. Eu tenho que estar mesmo cansadinho, tem que ser uma coisa mesmo que passe os meus limites físicos, além do normal, para que... Há pessoas que dizem, eu vou fazer desporto, penso muita coisa. Epá, não, eu não quero pensar nada. Epá, eu não quero pensar em Tu não nada. queres ter espaço para. Pá, eu só não quero pensar em nada, pá. Eu quero que o meu cérebro pare. Epá, e é isso, tenho feito isso. E depois uma coisa que não é um hobby, mas que faz parte da vida, que é este projeto familiar de ter filhos, também ajuda muito a aprendermos o ter filhos. Equilibrar, Nem é o ter filhos não é um projeto, o ser pai é que é um projeto. O ser certo? pai é que não, o ter filhos não é o projeto ou o desafio ou a missão ou o dom, se quisermos, é esta ideia de ser pai neste projeto de potenciar, de potenciar e de potenciar as crianças é Enorme, né? uma aprendizagem enorme e se quiseres, eu acho que é o projeto e quiçá o mais difícil, quiçá o que tem as variáveis mais difíceis de gerir. E o que às vezes podemos, pelas dificuldades, ou pelas exigências de gestão de tempo, às vezes pensamos, tal, gostava de gerir melhor o tempo, ok, gostar é uma questão de querer, é organização, é disciplina, mas depois também é esta capacidade de, para eu ser melhor, tenho que gastar mais tempo, não é? Não é? É Há isso bocado mesmo. estávamos a falar, pá, se eu quero ser melhor jogador, pá, tenho que treinar mais, e se eu quero ser melhor pai, pá, eu tenho que gastar mais tempo a ser nesse papel, não é? Não posso trabalhar 30 horas e dormir duas e viver 24. É um Ahm, projeto de empreendedorismo, quase por assim dizer, não é? epá, é uma empresa, é uma É, empresa, é a empresa e ter essa consciência, não é? O primeiro passo é ter essa consciência
porque o mais fácil é delegar esses papéis, não é? E muitas vezes podemos delegar nas escolas ou na família, É, e às vezes passa-nos ao lado, e portanto eu acho que aqui o principal objetivo é ter a consciência do nosso papel, é um primeiro passo, e depois como é que eu posso desempenhar melhor o papel. claro. E é pequenos, poucos e possíveis, sempre para a frente, tentar empurrar a humanidade um bocadinho para a frente. Totalmente alinhados. Olha, David, chegamos ao fim. Queria-te Muito obrigado. agradecer a tua disponibilidade, dar as parabéns pelo projeto que tens em mãos, entre os outros, e desejo-te sucesso e saúde. Bora, obrigado, Horácio. Obrigado.